Vamos a mais um estudo do livro Segredos e Mistérios da Alma. E hoje nós vamos falar no capítulo 4 ainda, a segunda morte, página 97. Página 97, a mensagem é a segunda morte, que nós vamos dividir em dois estudos devido à magnitude e o tamanho desse texto, tá certo? Então vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus direção para entendermos o que Deus quer falar conosco através deste estudo. Espírito do Deus eterno, em o nome do teu maravilhoso Filho, nosso Senhor Jesus, eu peço a ti, meu Pai, direção para esse estudo. Que o Senhor fale por nós, que o Senhor, ó Deus, tome a direção e fale com cada ouvinte desse estudo, para que ele possa ter o teu entendimento e assim, meu Pai, receber do Senhor a recompensa pela obediência da tua palavra. Fale com todos nós, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. A segunda morte é o estudo. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, ele colocou limites, porque uma vida sem limite é uma vida sem freio. É uma vida perdida. Então, para tudo tem limite na vida. Deus colocou um limite que eles poderiam comer de todos os frutos que havia no Éden, mas no meio do jardim ele colocou uma árvore da qual ele disse para eles não comer daquele fruto. No dia que eles comessem daquele fruto, certamente eles morreriam, porque Adão e Eva viviam na presença de Deus constantemente. Lá em Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, a Bíblia relata que todas as tardes ele ia conversar com Adão e com Eva. Então eles estavam na presença de Deus. Quando desobedeceram que comeram do fruto, tocaram e comeram, Eva comeu e deu a Adão, eles foram expulsos da presença de Deus, que é a morte. A morte, muitas vezes, presta atenção, ouvinte, a morte, muitas vezes, relatada na Bíblia, é a separação do homem de Deus. Separação do homem de Deus. Toda pessoa que vive separada do Evangelho, da palavra de Deus, ela está morta, porque ela não dá obediência a Deus. Então, ela não existe para com Deus. Ela é como uma criatura. Uma criatura. O seu cachorrinho, por exemplo. Você pode até dizer que ele é seu filhinho, que você gosta muito dele, que você faz tudo por ele. Mas ele é seu filho de verdade? Não é. Não veio de você. Assim também são os homens. Aqueles que não nasceram da palavra de Deus, da água e do Espírito de Deus, eles não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Respira, fala, anda, trabalha, produz, sorri, pensa que é feliz, mas está morto diante de Deus. Só tem vida aqueles que têm a presença de Deus. Por isso que nós insistimos tanto em você receber o Espírito Santo, nascer de Deus, para você ter o seu nome escrito no livro da vida, porque tem um livro da vida e tem um livro da morte, e o seu nome tem que estar nesse livro. Vamos então ao nosso estudo para você entender. Por meio do Apocalipse, o livro da revelação do Senhor Jesus Cristo aos seus servos, tomamos conhecimento dos acontecimentos finais da humanidade. Nele há um apelo aos que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. É feito 8 vezes em Apocalipse. Vamos aos versículos. No capítulo 2 do livro de Apocalipse, no verso 11, no verso 7, no versos 17 e 29. Isso no capítulo 2. No capítulo 3, nós podemos ir para o versículo 6, fala de quem tem ouvidos para ouvir. No versículo 13 e no versículo 22 do livro do Apocalipse. Capítulo 3, versos 6, 13 e 22. E no capítulo 13, no versos 9, também tem esse convite para você que tem ouvidos para ouvir. Isso sem contar as vezes em que o Evangelho usa essa expressão. Essa chamada é uma espécie de convite do Senhor para livrar o ser humano da segunda morte. Justamente porque ele não criou a humanidade para o sofrimento e a perdição, mas ele criou para gerar filhos. Ele quer filhos de Deus. Uma coisa interessante que a gente encontra nos evangelhos é que quando Jesus entrou no mundo, ele entrou como unigênito de Deus.
E quando ele saiu do mundo, através da morte de cruz, ele saiu como primogênito. Então ele entrou como único e saiu como mais velho. Após ele, muitos outros já se faz irmão dele, do qual eu sou um deles. Espero que você também possa dizer que é um irmão de Jesus, mais novo. Por isso, depois da queda de Adão no Éden, vemos em toda a Bíblia o plano divino em ação para resgatar a sua mais estimada criação da condenação eterna. O ser humano é feito alma vivente, era destinado a viver eternamente com o Altíssimo, pois veio do sopro dele, mas por causa da desobediência, do pecado, essa alma perdeu o fôlego da vida com Deus e morreu espiritualmente. E quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, ele colocou um querubim na porta do paraíso, com uma espada nua, para que ninguém tivesse acesso à árvore da vida. O jardim do Éden, amigo, ele existe, está aí. Tem um anjo guardando a porta dele. Por que ninguém encontra o jardim do Éden? Porque Deus não permite. Nós só vemos o que Deus permite que nós vemos. Foi o pecado que gerou a morte. Não havia morte. Adão era para viver até hoje. E todos os nossos entes queridos, todo ser humano que veio a esse mundo, era para existir até hoje. Morrem por causa do pecado. E quanto mais pecador, mais cedo morre. Foi o pecado quem gerou a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versos 4 ao 20. Leia lá em Ezequiel. A transgressão de Adão e Eva fez a alma se tornar morta para Deus, pois ela se distanciou dele. Mas não morreu aos seus... Mas ela, vou ler de novo. Mas ela morreu ao se distanciar. Vou ler novamente, tá? Porque eu errei. Mas ela não morreu ou se distanciou do mundo. Para este mundo, a pessoa acha que está viva, mas não está não. Está morta. Contudo, este afastamento do Altíssimo, que todas as pessoas não salva vive aqui neste mundo, não é a pior separação. Quando o corpo vier a acabar, a alma o deixará, mas continuará vivendo. Só que agora, distante de Deus, mais distante ainda de Deus. Ou seja, no inferno. Entretanto, a Sagrada Escritura revela que o inferno é um destino inferior ou anterior ou a sala de espera do lago de fogo e enxofre, que será a pena final imputada aos condenados à eternidade. Então você vê, existe a antessala do lago de fogo, que é o inferno, que é para onde a pessoa fica lá no inferno, está lá agora, quem foi para lá há milhares de anos está lá. Tem gente chegando lá agora, nesse momento, dando conta que vai passar a eternidade lá. Tem gente que está já há centenas de anos, consciente. Lá no inferno, está amarrado o que eu vou falar aqui agora. Você foi para o inferno, o filho foi, a mulher foi, o amante foi, aquele bandido que te matou, ou que matou aquela pessoa também foi. Chega lá no inferno, vão se encontrar todos. E vão se conhecer, vão se lembrar de tudo que aconteceu, está acontecendo aqui. Porque a pessoa que vai para o inferno, segundo a Bíblia, ela vai consciente, sabendo de tudo, sabendo que tem dívida, que tem filho, que tem mulher, que tem marido, que tinha uma vida assim, uma vida assado, e vai se lembrar de todos os convites que recebeu para aceitar o Senhor Jesus. Vai ter muito tempo, vai ter uma eternidade. Só que o inferno, ele não é o pior, porque ali é a primeira morte. Primeira morte, vem a segunda, que é o juízo final. Quando acabar tudo, vai ter o juízo. Quando acabar tudo, vai ter o juízo final. E depois do juízo final, você vai ser julgado por tudo que foi feito, e eu serei julgado, todos nós. Cada um vai receber a sua recompensa. E os que estão no inferno já estão condenados. Se diz inocente, que não merecia estar lá. Então vai ser provado para eles que, de fato, eles vão concordar que eles não fizeram nada para não ir para aquele lugar. Que foi traído, que isso e aquilo. E desculpa é o que não falta. Essa é a primeira morte. Nós estamos falando aqui da segunda. Eu estou falando primeiro da primeira, depois nós vamos entrar em mais detalhe da segunda.
Entretanto, a Sagrada Escritura revela que o inferno é a sala, é o destino inferior ao lago de fogo e enxofre, que será a pena imputada aos condenados na eternidade. Daqui a pouco eu vou dizer quem vai para lá. A Bíblia fala quem vai para lá. Quanto ao Senhor Jesus falou aos fiéis da igreja de Esmirna a respeito da recompensa de sua fidelidade e de sua perseverança na fé. Ele disse que o povo passaria pela primeira morte, mas os salvos não experimentaria a segunda morte. Aí ele diz assim, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não receberá o dano. A semana que vem eu vou dar continuidade. Bacana, né? Isso deixa claro que a primeira morte atingirá todas as pessoas se não houver o arrebatamento, tá? Mas a segunda morte é um dano apenas para os infiéis. Dano é uma palavra que denota prejuízo, sofrimento, algo extremamente negativo. Esse dano, no sentido espiritual, significa a sentença final para os condenados ao lago de fogo e enxofre. Vamos ver então quem são os que vão para o inferno. Aqui tem em Apocalipse 21:8 fala: mas aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, sexualmente impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esses aqui já é uma classificação de pessoas já condenadas por Deus, se não houver o arrependimento, tá? Porque o arrependimento de uma pessoa pode ser até no último segundo de vida dela. Independente do que ela fez, houve o arrependimento, ela é salva por Deus. E eu vou falar semana que vem da árvore da vida. Tem uma árvore que dá vida eterna. E vou terminar falando da segunda morte. E depois nós vamos falar do inferno. Você precisa conhecer a segunda morte e também o inferno. Semana que vem eu volto. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus para nos abençoar, colocar dentro de nós esse temor pela palavra dEle, pelo Espírito dEle. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, como eu te peço todo instante, meu Pai, tem misericórdia de todos nós. Tenha compaixão de nós. Estenda para nós as tuas mãos e nos livra de cair em tentação. Não permita que venhamos negar a nossa fé, negar o teu nome, meu Pai, ser reprovado para a vida eterna, mas que o Senhor nos conserve. Meu Deus, nos repreenda se necessário for, nos exorta se for preciso, mas não nos deixe perder a graça da tua presença. Pai querido, abençoe a todos, abençoe a casa deste ouvinte, abençoe a família dele. Meu Deus, coloque tuas mãos poderosas sobre todos os Caleb, faz deles iluminados, faz deles um luzeiro na casa deles, meu Pai, iluminando a todos que ali moram. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, abençoa o grupo Caleb, para que o teu nome seja exaltado na vida de todos nós, em nome de Jesus. Digam graças a Deus.